Bom, tá gravando já, então fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Né? Bem-vindos ao meu canal, que é onde a gente vai tratar sobre relacionamento, né? Sobre namoro, noivado, casamento, né? Então, eu quero começar esse vídeo aqui bem leve, bem tranquilo, entendeu? Vamos lá. Deixa eu me apresentar primeiro para vocês, né? Já que para quem não me conhece, né? Meu nome é Samuel, tenho 22 anos, né? Moro aqui na cidade de Salto, interiorzinho de São Paulo, tá bom? E eu comecei esse canal aqui já faz um tempinho, tanto é que eu já gravei um vídeo, né? Sobre o que a gente iria abordar nesse canal aqui. Mas eu apaguei o vídeo, né? Então eu tô voltando com esse canal, sabe? Então eu já tinha esse canal aqui, então eu tô começando ele de novo, né? Dando um procedimento, né? Com ele de novo. Eu não, esse canal aqui tava praticamente perdido porque eu tenho um outro canal que é o Samuca Games, se eu não me engano, ou Samuel Games, que é onde eu faço gameplays lá, né? Então, esse canal aqui tava parado. Se vocês quiserem, eu também posso trazer o link do outro canal para cá. Se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar lá também, né? Vai ser muito legal. Tanto é que depois desse vídeo aqui, eu estou indo lá no outro canal, entendeu? Para gravar um vídeo lá, sabe? E postar lá. Pessoal, é o seguinte. Vamos começar de um assunto que me passaram para a gente poder abordar, que é um assunto que que vem sendo falado ultimamente, sabe? E eu tô aqui com o computador aqui na frente, o computador aqui da frente aqui é do meu pai, né? Eu ainda eu quero ter o meu próprio computador para poder gravar esses vídeos para vocês com mais qualidade, né? Então imagina eu com uma webcam aqui, um microfone aqui e tal, gravar um vídeo melhor para vocês, sabe? Com isso vai passar um tempo ainda, não vai ser de agora que a gente vai fazer isso, tá? Então eu peço compreensão de vocês que eu vou gravar esses vídeos pelo tablet, tá? Eu tô gravando pelo tablet, então peço a compreensão de vocês, né? No começo assim é normal, sabe? Então vamos lá, pra gente não demorar muito para falar sobre o assunto, né? Eu tô com a camiseta aqui do Corinthians aqui, né? Meu time do coração, mas eu vou colocar uma blusa porque tá frio. Tá frio. E eu não tô mais aguentando esse frio que tá. Eu gosto de frio, tá, gente? Eu prefiro frio do que o calor, porque o calor, qualquer coisinha a gente, sabe, a gente já começa a suar do nada. Do nada, entendeu? Calor é quando a gente vai pra praia, entendeu? Sabe? Aí bom é o calor. Sabe? Num parque aquático, aí é bom. Agora, cara, quando você tá dentro de casa, você tá suando, pô, não dá. Você tá entendendo? Não dá. Então vamos lá. O tema, né? Eu tô com o tema com ele aqui, entendeu? Então, se eu ficar toda hora olhando pra cá, entendeu? É porque eu tô lendo algumas coisas que eu anotei aqui, sabe? Então, vamos lá. Pessoal, o tema vai ser sobre responsabilidade afetiva. Você é responsável afetivamente? Ou você sabe o que é, o que significa, o que ele impacta, entendeu? Então vamos lá. Desde já, antes da gente começar o assunto sobre responsabilidade afetiva, eu quero dizer para vocês que ninguém, muito menos eu, sou expert sobre relacionamento. Até porque eu sou um cara solteiro, entendeu? Infelizmente, terminei o meu relacionamento. Eu não. Enfim, a outra pessoa quis terminar o relacionamento. Não vou citar nomes aqui, sabe? Mas infelizmente a outra pessoa preferiu terminar um relacionamento. Aonde eu não queria poder conversar e resolver, você tá entendendo? Mas ela preferiu terminar. Enfim, né? Eu acredito que não exista ninguém expert sobre relacionamento, entendeu? Eu acredito que mas a falou assim, Samuel, por que você tá gravando esse vídeo então aqui no canal? Porque eu passei a ter experiências, né, sobre relacionamento, então eu acredito que
me tornei uma pessoa um pouco madura, vamos dizer assim, um pouco mais madura em questão de como tratar as pessoas, sabe? De como olhar para a vida, de como tratar as pessoas. Porque relacionamento, né, não é só namoro, noivado e casamento. Existe também as amizades. Então, eu posso dizer que eu tive muitos relacionamentos. Amizades, namoro, já fui noivo, nunca casei. Mas eu tenho um convívio de pessoas casadas, entendeu? Eu tenho um convívio de pessoas casadas que já me falaram sobre as suas... sobre o seu relacionamento, sobre as suas convivências, entendeu? Então, assim, pessoal, eu não sou o expert, entendeu? Não acredito que não exista uma pessoa expert sobre relacionamento, entendeu? Mas as experiências, né, que eu tive, essas experiências que as outras pessoas já me contaram, né, me fizeram aprender sobre relacionamento, né? Me fizeram aprender. Então vamos lá. Responsabilidade afetiva, né? O que é? Por que faz tanta diferença nos relacionamentos, tá? Então eu vou começar a ler aqui. Então, pra eu não me perder, porque eu tive que escrever pra eu não me perder, porque eu também, se eu só ficar falando pra vocês aqui, eu vou acabar esquecendo de alguma coisa, tá? Então vamos lá. Se tem uma expressão que ficou muito popular nos últimos anos, é a responsabilidade afetiva, né? Mas afinal, o que realmente significa? Né? Muita gente acha que a responsabilidade afetiva é ser obrigado a compreender os sentimentos de alguém. E não é isso. Responsabilidade afetiva é entender que as nossas atitudes têm impacto na vida emocional, né, das outras pessoas. É agir com respeito, honestidade e empatia, né? É o básico do básico pra gente ter um relacionamento da sociedade funcionar. Você tá entendendo? Respeito, honestidade e empatia. Você tá entendendo? Comunicação, o relacionamento para ele poder funcionar são esses pequenos pilares que sustentam, entendeu? Um relacionamento, uma sociedade, sabe? Né? Principalmente o respeito, né? Principalmente o respeito. Agir com respeito, honestidade, empatia, principalmente quando existe algum tipo de envolvimento, tá? Ou seja, você não é responsável pelo sentimento do outro, mas é responsável pela forma que você vai agir com ele. Então, assim, a outra pessoa começa a gostar de você, começa a ter um sentimento por você, você não é responsável por aquilo, mas você vai ser responsável pela sua atitude que você vai agir com aquilo. Entendeu? Se vai ser com respeito, se vai ser com honestidade e se vai ser com empatia, né? E também se vai agir com reciprocidade, né? Tem isso também. Lá, eu coloquei esse ponto aqui, pessoal, porque esse outro tópico, por quê? Porque quando a gente fala de relacionamento, geralmente hoje em dia tá muito simples a gente chegar e dar porrada nos caras. Entendeu? Dar porrada nos homens. Porque o homem não presta, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acho certo. E assim, né? Eu vou dizer a verdade. Isso, como eu sou uma pessoa cristã, isso acontece até dentro das igrejas. Eu não vou aqui falar muito sobre a igreja, tal, mas eu tô falando isso por quê? Porque é muito fácil a gente meter porrada só no homem. Enquanto algumas mulheres, entendeu? Enquanto algumas mulheres têm atitudes horríveis, péssimas, ridículas. Você tá entendendo? Então aqui eu vou tratar dos dois. Até porque relacionamento não se trata só de um. Se tratam dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Né? Então, quando todos os temas que eu for tratar sobre aqui, eu vou falar tanto do homem quanto da mulher. Você tá entendendo? Eu posso sim gravar um vídeo falando assim, só meter a porrada só nos homens.
Mas vocês podem ter certeza que eu vou gravar um vídeo também metendo a porrada só nas mulheres, nas atitudes que as mulheres de hoje em dia têm, tá? Então, por quê? Porque as pessoas falam assim, ah, homem não presta, ah, mulher não presta, você tá entendendo? Porque hoje em dia, a mulher fala assim, ai, amiga, esse homem não presta, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Cara, você começa a generalizar um gênero como se todos os homens fossem ruins, que não é verdade. Você tá entendendo? Existe muito homem bom. Muito homem bom. Ah, mas tá raro hoje em dia. É porque muitas das vezes a sua lista de homens que você tem no seu, entendeu? No seu Instagram, no seu WhatsApp, sejam de homens ruins. Aí não é porque você não encontra um homem bom. É porque você só procura homem ruim. Você tá entendendo? E a mesma coisa do homem. Muito homem, vejo muito homem falando assim, ah, porque mulher é terrível, mulher é demais, que não sei o que, não sei o que lá. Não, às vezes é porque o cara só busca isso. Só busca mulher que não presta. Você tá entendendo? Da mesma forma mulher. Da mesma forma mulher. A mulher só fala, ah, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Mas também no convívio dela só tem homem que não presta. Então, sabe? Então aqui eu não vou ficar metendo porrada só no um, não. Eu vou falar dos dois. Tá? Vou falar dos dois. Vamos ser maduros e, ó, colocar a mão na consciência sobre isso, tá? Isso vale para todo mundo, vale para homens, para mulheres, não é uma questão de gênero, né? É uma questão de caráter, maturidade, respeito, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, imagine que você percebe que não quer mais continuar um relacionamento ou um envolvimento. Em vez de simplesmente sumir, ignorar mensagens ou deixar a pessoa criando expectativas, você conversa com sinceridade. Pode ser uma conversa difícil? Pode. Mas é muito mais respeitoso do que deixar alguém preso em dúvida sem fim. Ou seja, em vez da pessoa falar, abrir a boca, entendeu? Porque, cara, num relacionamento tem que ter conversas difíceis, sabe? Tem que ter a questão da comunicação. A gente sempre aprendeu isso, entendeu? Sempre aprendemos isso. A comunicação, se comunicar, falar. Quando você gosta de algo, você fala. Quando você não gosta de algo, você tem que falar. Quando algo tá te incomodando, você tem que falar. Sabe? Então, em vez disso, e isso, tipo assim, acontece tanto para homem quanto para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. Quando o cara, vamos falar primeiro dos homens. Quando o cara não gosta de uma coisa que a mulher fez, o que ele faz? Ele fica quieto. Fica bicudo, não fala. Tá errado. Você tem que falar quando algo te incomoda. Isso também, as mulheres fazem muito isso. Porque quando ela não vê algo que ela não gosta, ou quando o cara fala um negócio assim que ela não gostou e tal, você tá entendendo? Porque, claro que tem muita mulher birrenta, que qualquer coisinha que o cara faça, qualquer coisinha que o cara fale, ela vai ficar de bico, entendeu? Aqueles bicos de tamanduá, entendeu? E vai ficar com os braços cruzados assim. Aí você pergunta pra querida, o que foi? Ela, nada. Cara, fale, cara. Comunique o que você não gosta, sabe? Se alguma coisa... Aqui a gente, claro que a gente tá falando quando a pessoa não quer continuar um relacionamento. Cara, fale. Fale, por mais que vai ser difícil a outra pessoa escutar isso. Mas seja sincero. Você tá entendendo? Seja sincero por quê? Qual que é o motivo? Fale a verdade. E dê motivos que a pessoa possa olhar e falar assim, tá, esse realmente é um motivo que ela não quer mais continuar. Você tá entendendo? Ou de uma melhor forma, você tá entendendo? De uma melhor forma, querer sentar pra resolver a questão. Sabe? Tem isso também. Por isso que o relacionamento, a gente não pode... Não é uma coisa... existem casos e casos. Sabe? Casos e casos. Tem pessoa que entra num relacionamento e ela nem queria entrar. Sabe? Ela entra sem ter vontade de entrar no relacionamento. Sem ter... Tipo assim...
Fala assim, eu entrei nesse relacionamento, mas eu não queria ter entrado. Agora eu não sei como sair. Ou seja, a pessoa não tem maturidade nem responsabilidade nenhuma para entrar no relacionamento, sem maturidade e responsabilidade para continuar um relacionamento, e sem maturidade ou responsabilidade para sair de um relacionamento. Aí a pessoa faz isso. Ela some, ela não manda mensagem, ela fica estranha. Você tá entendendo? Então, é bom você sentar, falar. Você tá entendendo? Se você vai entrar num relacionamento não querendo, não entra. Cara, é simples, cara. Você nem deveria pensar em entrar num relacionamento. Sabe? Então, é isso, cara. Isso é ter maturidade. Então, no meu caso, eu prefiro, quando a pessoa tá gostando de mim, e eu vejo isso, eu prefiro falar pra pessoa. Eu falei assim, eu não tô no momento pra um relacionamento. Eu prefiro falar isso pra você agora, do que entrar num relacionamento com você, sabe? Acabar te machucando emocionalmente, entendeu? Eu ficar estranho do nada. Eu prefiro, então, não me relacionar com você, entendeu? A gente pode sim ter uma amizade, ter uma conversa e tal. Você tá entendendo? Isso não. Falar pra pessoa, isso não significa que eu te odeie, que eu não goste de você e tal. Eu só não quero entrar num relacionamento com você, porque isso pode acabar te machucando e me machucando mais ainda. Sabe? Então você tem que ter essa mentalidade, essa ciência. Por mais que, mas a pessoa tá gostando tanto de mim, mas você tá pronto pra entrar no relacionamento? Você tá com maturidade? Você tá bem pra entrar no relacionamento? Eu não tô. Então fale pra pessoa. Cara, você é uma pessoa muito gente boa. Você é uma menina muito gente boa. Você é uma pessoa incrível. Incrível, de verdade mesmo. Entendeu? Mas eu não tô pronto pra entrar no relacionamento. Sabe? Eu acho assim, eu acho ridículo da parte da pessoa quando a pessoa já tá conversando, sabe? Já tá conversando alguns dias, semanas ou meses com a pessoa, aí ao invés de entrar no relacionamento, a pessoa, sabe, fica meio que enrolando a outra pessoa. Isso eu acho ridículo, entendeu? Isso aí também eu acho falta de maturidade, entendeu? E uma falta de respeito com a outra pessoa. Sabe? Então, tipo assim, se você não vai entrar no relacionamento, pra que você vai ficar alimentando o sentimento daquela pessoa? Entendeu? Pra que você vai ficar alimentando o sentimento daquela pessoa? Pra que você vai ficar... a pessoa vai ficar criando expectativa. Você não pode, entendeu? Você não pode, não deve ficar criando expectativa na outra pessoa e depois falar assim, eu nunca falei que eu queria algo sério. Sendo que você ficou dias, semanas e meses tentando... construir algo na cabeça da pessoa. A pessoa construiu algo na cabeça dela. A gente vai namorar, a gente vai casar e tal, e tal. Isso também funciona quando... isso também funciona quando se termina um relacionamento. A pessoa, ela promete, a gente não deu certo agora, mas talvez lá na frente, quando a gente estiver mais maduro e tal. Não, essa frase dessa pessoa já mostra que ela não tem maturidade nenhuma. Por quê? E nem responsabilidade afetiva. Porque ela vai ficar criando na cabeça de uma pessoa a possibilidade de lá na frente eles voltarem, sendo que ela não pode cumprir isso. Ou seja, ela promete, entendeu? Olha só os casos que tem. Primeiro caso, alguém prometendo um relacionamento que não pode cumprir. Segundo caso, a outra pessoa prometendo um retorno de um relacionamento, sendo que ela também não pode cumprir, sabe? Então, cara, é ridículo isso, é ridículo. Na minha opinião, tá? É ridículo. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui, mas... pode deixar alguém... Tá, é o outro aqui. Beleza. Tá. O outro exemplo, né? É quando a pessoa demonstra claramente que quer algo sério. Olha só, foi o que eu acabei de falar. Que quer algo sério, enquanto a outra sabe que não quer compromisso, mas continua alimentando expectativas só porque está confortável naquela situação. Isso também demonstra falta de responsabilidade afetiva. Eu acabei de falar, entendeu? Esse próximo
tópico aqui foi o que eu acabei de falar pra vocês, pessoal. Foi o que eu acabei de falar pra vocês. Isso acontece dos dois lados. Existem homens que fazem isso e existem mulheres que também fazem isso. O comportamento não depende do gênero, tá? Não existe o famoso sumiço. Hoje em dia, até deram um nome pra isso, que é chamado... Como é que é aqui? Eu não sei falar inglês, gente. É ghosting. Acho que é isso. A pessoa conversa todos os dias, cria uma conexão, faz planos e de repente desaparece sem explicar absolutamente nada. Deu uma enrolada aqui na língua. Cara, foi o que eu acabei de falar pra vocês aqui. Entendeu? Esses dois parágrafos, na verdade esses três, né? Foi o que eu acabei de falar pra vocês aqui. Né? Ou quando a pessoa tá no relacionamento e a pessoa fala assim, cria uma conexão, entendeu, com a outra pessoa, né? Passa os dias, meses ou até anos, a pessoa cria uma conexão, faz planos com a outra pessoa, pô, a gente vai casar, a gente vai ter os nossos filhos, a gente vai ter a nossa casa, o nosso carro e tal. E aí, do nada, a pessoa... as pessoas chegam assim e falam assim, pô, acho que não tá dando mais. Entendeu? Acho que não tá dando mais a gente junto, que não sei o que e tal. Aí vem aquela famosa frase que muitas das vezes é dita pelas mulheres que falam assim, o problema não é você, sou eu. Entendeu? Não tô dizendo aqui que o homem não fale isso. Tem alguns homens que tomam essa atitude. Entendeu? E muitas das vezes essa atitude é feita pelo WhatsApp, pelo Instagram, você entendendo? Ou seja, a pessoa ela chega a não ter maturidade, a pessoa chega a não ter a responsabilidade afetiva e a pessoa chega a ser covarde, porque ela não consegue olhar na cara da outra pessoa, né, e falar sobre. Ela prefere fazer isso por mensagem, entendeu? Pelo telefone. Que eu acho algo ridículo também, e eu acho que a pessoa é covarde, sabe? De não querer olhar na cara da outra pessoa, de querer terminar um relacionamento por telefone. Não dá, né? Não dá. Se você começou um relacionamento olhando nos olhos da pessoa, tenha coragem de terminar um relacionamento olhando nos olhos da pessoa também, tá? Então é isso. Olha lá. Fazer planos e de repente desaparece sem explicar absolutamente nada, né? Eu já tinha falado sobre isso. Quem fica do outro lado muitas vezes começa a pensar, será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que eu não fui o suficiente? Isso acontece muito. Isso acontece muito. Eu particularmente, gente, eu vou falar pra vocês de uma coisa que aconteceu comigo recentemente, que foi que quando o meu relacionamento acabou, eu comecei a pensar, pô, será que eu fui um homem ruim? Ou seja, eu comecei a colocar a minha personalidade, o meu caráter em questionamento. Entendeu? Por quê? Porque isso acontece. Existem mulheres que também que se perguntam isso. Pô, será que eu fui uma mulher boa? Será que eu fiz alguma coisa? Ou as pessoas perguntam assim, será que eu se tivesse feito isso diferente, ele estaria comigo hoje? Ou ela estaria comigo hoje? Isso é colocar o seu caráter e a sua personalidade, entendeu? Que você... Eu tô falando de pessoas boas, tá? Eu tô falando de pessoas boas. O seu caráter e a sua personalidade de uma pessoa boa em questionamento, em jogo. Sabe? Você começa a perguntar, pô, será que eu deveria ser ruim então? Né, o que aconteceu comigo, pô, será que eu deveria ser um cara mais... um cara que não manda tanta mensagem, um cara que não demonstra... Cara, porque hoje em dia tá uma loucura a gente poder se relacionar com alguém. A pessoa fala assim, não, existe a regra dos 3 amores, existe a regra dos 3 meses, e não sei o que, não mande muita mensagem, não demonstre mundo. Cara, para! Você tá entendendo? Vamos parar com essa loucura, gente. Vamos parar com essa loucura. Sabe, as pessoas não estão conseguindo se relacionar. As pessoas não estão conseguindo conversar. Entendeu? Pô, Bom, enfim, gente, tá uma loucura. É uma loucura. Você tá entendendo? E muitas das vezes, as pessoas estão ficando doidas. As pessoas estão ficando problemáticas na questão de relacionamento por conta da internet. Por conta da internet. Por quê? Porque a internet tem isso.
Você tá entendendo? A internet, ela mostra o quê? Se o homem não for assim, assim, assado, ele não dá pra você. Cara, como assim? Você tá entendendo? Tipo assim, as pessoas falam assim, e se o homem não fizer o mínimo pra você, ele não dá, que não sei o quê. Cara, ó, você que é mulher, você que é uma moça, uma jovem, tá? Pode parecer estranho um cara de 22 anos falar isso pra você, mas é que, cara, eu passei por tanta coisa, que, tipo assim, hoje em dia eu olho assim pra tantos relacionamentos, pra tanto pensamento de menina, que eu falo assim, cara, como é possível uma menina pensar dessa forma? Como é possível um cara, sabe, de 19, de 20, 21 anos pensar dessa forma? Você tá entendendo? Então eu acredito sim. Cara, muitas mulheres falam assim, se ele não fizer tal coisa pra você, se ele não comprar tal coisa pra você, se ele não, sabe, ele não vai estar fazendo o mínimo. Cara, sabe o que é o mínimo? O mínimo de um homem fazer por você é te respeitar como mulher. É tratar você, tratamento como mulher da vida dele. Se o cara, ele... mas ele não tá fazendo... Calma aí. Você tá entendendo? Se o cara, ele te respeita, se o cara, ele te ama, de verdade, se o cara realmente gosta de você, se o cara demonstra esse amor por você, entendeu? É claro, tanto por palavras, quanto por atitudes, entendeu? Esse é o mínimo que ele tá fazendo por você. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muita menina que acha que o cara tem que chegar a comprar a roupa mais cara, tem que comprar o sapato mais caro, tem que comprar joias mais caras, tem que levar ela no restaurante mais caro, e aí ela fala assim, não tá fazendo o mínimo. Então, cara, você tá vendo a loucura? Isso que eu tô falando pra vocês é o que tá na internet de hoje em dia. E isso é loucura. Você tá entendendo? Isso é loucura. Entendeu? E isso acontece também com os homens. Entendeu? Tem muito homem que fala assim, não, mas ela vai estar fazendo o mínimo, porque, camarada, vamos lá, vamos com calma. Você tá entendendo? Tem muita gente que tá ficando maluca, doida por causa disso. Entendeu? Por isso que quando eu vejo esse tipo de coisa, né, na internet, tanto, principalmente no Instagram, entendeu? E também tem um pouco disso no TikTok. É porque no TikTok eu não mexo mais. Tá muito difícil eu entrar no TikTok, entendeu? Tô mais ali no Instagram, então eu olho, eu vejo isso e eu fico, cara, meu Deus, cara, que loucura é isso, cara. Entendeu? Por quê? Porque uma menina, um cara que olha isso, ela pensa, não, eu tenho que aplicar isso daí na minha vida. Então isso tá influenciando de uma forma errada, entendeu? As pessoas entrar no relacionamento. Você tá entendendo? Eu vou aqui tomar o meu... esse aqui é o melhor, tá? Esse aqui é o melhor. Mas o preto... Não. Esse aqui é o melhor. Pra mim, tá? Bom, pra muita gente, sabe? Pra muita gente, esse daqui é o melhor que tem. Mango Louco, entendeu? Que é o Monster de manga. Cara, tô até salivando já, Muito bom. É o melhor que tem, tá? É o melhor que tem. Eu tô aqui também com o meu minúsculo copo. Olha o meu tamanhozinho do copo. Por quê? Porque eu tenho que tomar água, gente. Eu tenho que tomar água, sabe? Então, assim, tem que tomar pelo menos uns 5 litros de água por dia, né? Por dia. Amanhã tem treino, né? Treinar, né? Então é isso. Bom, vamos voltar aqui no assunto. Vamos lá. Próximo parágrafo aqui, ó. E aí entra uma parte muito importante, o impacto psicológico. Aí a gente vai entrar no pacto psicológico, nos impactos psicológicos, né? Vamos lá. Quando alguém passa por situações repetidas de desrespeito emocional, pode desenvolver ansiedade, insegurança, dificuldade para confiar nas pessoas e até medo de criar novos vínculos, entendeu? E aqui não tá, que eu esqueci de colocar aqui, é a autoestima baixa, né? Autoestima baixa. Algumas pessoas passam a duvidar do próprio valor, olha só. Outras ficam hipervigilantes,
interpretando qualquer demora em responder mensagens como um sinal de abandono. Isso acontece, tá? Isso acontece. Então você que tá conversando, foi como eu falei com uma amiga minha essa semana, que ela falou assim, a pessoa que eu amo as pessoas, acho que era uma frase assim, eu amo as pessoas que compreendem meu sumiço e tal, que não sei o quê. Eu falei, eu respondi, né, eu falei assim, amiga, é o seguinte, nem todo mundo vai entender o seu sumiço. Muitas vezes você vai ter que abrir a boca e falar o porquê que você sumiu. Tá. Não, mas nem todo mundo vai ter esse entendimento, sabe? Nem todo mundo vai compreender isso. Muitas vezes você some, entendeu? Eu tô dizendo aqui porque quando a pessoa tá trocando ideia com uma pessoa, tá? Quero que vocês entendam isso. E até pra quem não tá trocando ideia com alguém, mas entenda. Se você tá conversando com alguém, aí você do nada some, pô, a outra pessoa que tá do outro lado, ela vai ter esse sentimento. Ela vai ter esse entendimento, sabe? De falar assim, pô, a pessoa tá desinteressada ou não quer mais trocar ideia comigo e tal. Cara, cara, eu acho os vídeos de umas pessoas que chegam assim e mandam um áudio de 30 segundos falando assim, ó, oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô aqui, tô chegando aqui no trabalho, meu dia vai ser totalmente corrido, mas eu prometo pra você que vou te responder assim que possível, tanto na hora do almoço ou quando eu estiver em casa, tá bom? Assim que eu conseguir te responder, eu te respondo, porque hoje o dia vai estar totalmente corrido. Cara, rápido, simples, não demorou, acho que nem 30 segundos demorou. Acho que nem 30 segundos demorou pra gente mandar uma mensagem falando que o nosso dia vai estar totalmente corrido e a gente não vai conseguir dar uma certa atenção para aquela pessoa. Entendeu? Porque existem pessoas que quando não recebem uma mensagem ou quando não recebe atenção, ela tem esse... ela vai ficar com esse sentimento ruim, sabe? Ela vai ficar com esse sentimento ruim. Vamos lá. Dificuldades para criar novos vínculos, algum tal. Ó, dependendo da intensidade da situação e da história de vida da pessoa, isso pode até contribuir para sintomas de depressão, baixa autoestima, foi o que eu falei para vocês, e sofrimento emocional. Mas existe também um outro lado que ninguém comenta. Vamos lá, peraí, deixa eu baixar um pouquinho mais para cá. Aqui, boa. Quem não pratica a responsabilidade afetiva também pode carregar dificuldades emocionais. Você tá entendendo? Às vezes, a pessoa evita conversas difíceis porque não quer lidar com conflitos. Eu já não concordo. Eu acho que a gente tem que saber lidar com conflitos. Pô, somos adultos, né, pessoal? Somos adultos, entendeu? Somos adultos. A gente tem que saber conversar, né? Em outros casos, foge de compromissos por medo de rejeição, medo de criar intimidade ou até traumas de relacionamentos anteriores. Compreensível, né? Ou seja, muitas vezes quem machuca também está emocionalmente confuso. Bom, ok, né? Mas eu acho que isso não deve justificar, né, algumas atitudes. Ó, isso não justifica atitudes que ferem outras pessoas, mas ajuda a entender que existem questões psicológicas por trás de alguns comportamentos. Cara, eu compreendo que quem tem a falta de responsabilidade afetiva também possa estar sofrendo uma questão de traumas de relacionamentos antigos. Mas, cara, isso não vai justificar você ter certos tipos de atitude para maltratar a outra pessoa, ok? Né? Isso não justifica. E ainda mais, assim, se você sabe que você tem traumas que ainda não resolveu, sabe? Se você tem traumas que ainda não resolveu, e mesmo assim entra no relacionamento, isso daí é falta de responsabilidade afetiva, entendeu? Foi o que eu falei no começo. Quando eu vejo que uma pessoa, exemplo, eu tô no momento agora
que eu tô mais cuidando mais de mim do que querendo entrar num relacionamento. Então, quando a pessoa... É claro que eu trato todo mundo bem. Eu tento tratar todo mundo bem. É claro que eu vou impor limites. Se a pessoa for mal educada comigo, eu também vou ser. Né? Porque eu não vou ser aquele bobalhão. Pô, a pessoa vai ser mal educada comigo, eu... ah, tá bom, sério. Ô, né? Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo meu. Já teve momentos que pessoas quiseram entrar num relacionamento e eu não quis. Não queria. Porque eu sabia que se eu entrasse num relacionamento com aquela pessoa, entendeu? Eu ia acabar me ferindo e ferindo a outra pessoa. Que não tem nada a ver com isso. E eu conheci pessoas incríveis, entendeu? Pessoas fantásticas e... Tipo assim, já cometi esse erro. Eu já cometi esse erro de entrar em um relacionamento sendo que eu não estava pronto. Entendeu? E o que acontece? Eu acabei machucando a outra pessoa e me ferindo mais emocionalmente. Então hoje já com a cabeça pensando assim um pouco mais sobre essa questão, eu consigo falar para outra pessoa, falar, ó, eu não quero entrar num relacionamento com você, não é porque eu não gosto de você ou que você seja uma pessoa ruim, você tá entendendo? É porque eu não tô preparado, você tá entendendo? Ainda para entrar num relacionamento. Muitas das vezes a pessoa pode compreender isso. E se a pessoa compreender isso, pô, mantenha contato com a pessoa, sabe? Mantenha contato com a pessoa, converse, troque ideia e tal. Possa ser que a pessoa que não tá pronta para um relacionamento, ela só precisa de um tempo. E é importante que você respeite esse tempo. Se você entender que a outra pessoa não tá pronta ainda, você tá entendendo? Você pode sim ir trocando uma ideia, sendo o amigo da pessoa, entendeu? Conversar com a pessoa, sabe? Eu só não consigo compreender as pessoas que falam assim, ai, eu não tô pronta para um relacionamento, mas fala pra pessoa assim, tipo assim, tem pessoas, isso já aconteceu. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Um cara chega numa menina e fala assim, ah, eu tô gostando de você e tal, quero quero namorar você, entrar no relacionamento. Aí a menina fala assim, eu não tô pronto para um relacionamento. Beleza. Até aí, beleza. Mas, tipo, passa 5 dias, tá assumindo alguém aí no Instagram. Como assim? Entendeu? Então, 5 dias atrás você não tava pronta para um relacionamento e agora você tá? Sabe? Então, ou seja, a menina só não queria aquele cara. Então, isso é falta de responsabilidade afetiva. A pessoa não soube falar pra você que não queria você. E tá tudo bem. Você tá entendendo? Ninguém é, assim, obrigado a querer ficar com você. Entendeu? A gente não pode querer que a pessoa se prenda. Não é nem se prender. A gente não pode fazer a pessoa, tipo, obrigar a pessoa a ficar com a gente. Sabe? Obrigar a pessoa a ficar com a gente. Então, é bom a gente poder... Se a gente tiver algum motivo de alguma coisa, de não querer um relacionamento, ou de não estar afim da pessoa, a gente falar, entendeu? A gente tem que ter essa mentalidade, sabe, pessoal? Isso aqui é uma delícia. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá, olha só. Agora, uma coisa importante, responsabilidade afetiva não significa aceitar tudo. Olha só, você pode terminar um relacionamento, você pode perder o interesse, você pode dizer que não quer mais continuar, tudo isso faz parte da vida. A diferença está na forma como isso é feito, né? Ser sincero não é ser grosso, né? Não é ser grosseiro. Ser verdadeiro não é ser cruel, entendeu? Muitas das vezes você é verdadeiro com uma pessoa, entendeu? A pessoa vai entender aquilo como grosseria, entendeu? Como crueldade, mas muitas das vezes você tá... como é que eu posso dizer? Quando, tipo assim, você não quer entrar num relacionamento com uma pessoa, sabe? E você é sincero com aquela pessoa. E aí, assim,
E aí, assim, você é sincero com aquela pessoa e a pessoa entende de uma forma errada. Tá tudo certo se a pessoa entender de uma forma errada, mas isso não é ser grosseiro, entendeu? Você só falou que impôs limites, você tá entendendo? É claro, como eu falei, existe casos e casos. Se você tá conversando com uma pessoa, não quer entrar no relacionamento, mas você fica alimentando, você é o errado, sabe? E tem aquilo também, se você tá num relacionamento, é aquilo que eu sempre falo, se você tá num relacionamento e você não tem, assim, porque hoje as pessoas querem casar, cresceu muito essa vontade de casar, né? Cresceu muito a vontade de as mulheres serem mães, dos homens serem pais, você tá entendendo? Isso de pessoas boas, tá? De pessoas boas, pessoas de caráter, você tá entendendo? Então cresceu muito isso. Então quando você se relaciona com uma pessoa sem intenção de querer casar com ela, pra que você vai ficar com a pessoa? Entendeu? Se, mas é só um namoro e tal, então você tá segurando um homem e uma mulher de outra pessoa. Como assim, Samuel? Eu falei assim, exemplo, se eu tiver com uma menina, eu vou dar um exemplo tá? Eu vou dar um exemplo eu. Um exemplo, se eu tiver com uma menina, namorando uma menina, e eu não tenho intenção nenhuma de casar com a menina, pra que eu vou ficar segurando uma mulher de outro homem? Que vai chegar nela, vai querer casar com ela, você tá entendendo? Vai cuidar dela pro resto da vida toda, pra que eu tô segurando ela? Você tá entendendo? E muita gente não tem essa tipo de mentalidade. Assim também como mulher. Muitas vezes o cara tá lá, namorando a menina. Entendeu? Namorando a menina. Mas a menina, ela não tem os mesmos planos que o cara quer construir uma família, construir uma casa, comprar um carro, crescerem juntos, entendeu? Crescerem mentalmente, espiritualmente também, fisicamente, sabe, emocionalmente, os dois crescer juntos, você tá entendendo? Aí a pessoa, muitas vezes a menina ou o cara não sabe, não quer, entendeu? Entrar num casamento com a pessoa, mas fica ali segurando a pessoa num namoro, num relacionamento, num noivado, você tá entendendo? Sendo que a pessoa não tem aquela vontade de casar com a outra pessoa, de construir algo junto. Entendeu? Isso também é falta de responsabilidade afetiva, falta de maturidade. Você tá entendendo? Um desrespeito com a outra pessoa. Entendeu? Então vamos lá. Evitar uma conversa difícil quase sempre acaba criando um sofrimento ainda maior para quem ficou esperando uma resposta. Outra situação muito comum é quando alguém mantém contato apenas quando está carente. Cara, meu Deus, isso acontece muito! Some por semanas, depois aparece como se nada tivesse acontecido. Desperta sentimentos novamente e desaparece outra vez. Esse ciclo pode causar muita confusão emocional na outra pessoa. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, vale a pena fazer algumas perguntas. Eu estou sendo bem claro com as minhas intenções? Eu estou prometendo algo que sei que não vou cumprir? Estou alimentando expectativas apenas porque isso é conveniente para mim? Essas perguntas ajudam a desenvolver mais a consciência sobre a forma de como tratamos as pessoas. Isso é óbvio. Mas nem todos têm esse entendimento, sabe? Esse entendimento. Então, um conselho meu. Se a pessoa que você conversa, entendeu? Que você troca ideia, que você tem ali um sentimento, ela faz isso, caia fora. Tanto você mulher, moça, quanto você homem ou rapaz, caia fora. Você tá entendendo? Não fique com uma pessoa que ela não vai ter a responsabilidade afetiva, entendeu? Que ela não vai ter maturidade, onde ela vai fazer joguinho, coisa que eu odeio quando a pessoa, sabe, porque o que acontece? Acontece muito de a pessoa que você está conversando, muitas vezes você não sabe se ela está conversando com você ou se ela está te respondendo, tá? Então eu não gosto disso. Quando eu tô conversando com uma pessoa e eu sei que ela tá só me respondendo e não conversando comigo, eu nem mando mais mensagem. Esse é o meu jeito, entendeu? Então se você tá com essas pessoas, porque nem todo mundo que eu tô vendo
as questões das perguntas aqui, nem todo mundo faz essa pergunta para si mesmo, entendeu? Sabe? Então nem todo mundo tem essa maturidade de pensar dessa forma. Essas perguntas ajudam a desenvolver mais a consciência sobre a forma de como tratamos as pessoas. E vale lembrar também que a responsabilidade afetiva não significa perfeição, entendeu? Até porque ninguém é perfeito. O único homem que pisou nessa terra, que foi perfeito, foi Jesus Cristo. Acabou. Se você tem outra religião, tá tudo certo, tá tudo bem, não quero entrar nessa questão de religião. Mas, em questão de perfeição, aonde a pessoa nunca errou, nunca pecou, foi Jesus. Foi Jesus Cristo, tá? Então, pronto. Ninguém aqui é perfeito, tá? Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo pode errar. Todo mundo pode mudar de ideia. O importante é assumir os seus próprios erros, conversar quando é necessário e agir com respeito. No final das contas, responsabilidade afetiva é sobre humanidade. É lembrar que do outro lado da tela, da conversa ou do relacionamento, existe alguém também com sentimentos, expectativas e vulnerabilidades, tá? Quanto mais respeito, mais sinceridade, mais empatia existirem, né, nas relações, menores são as chances de deixarmos marcas desnecessárias na vida das pessoas, como términos de namoro, né, divórcios de casamento. E talvez essa seja a grande mensagem. Ninguém controla o sentimento do outro, mas todos nós podemos escolher agir de uma forma certa que não machuque. Não, peraí, desculpa. Podemos escolher agir de uma forma que machuque menos e respeite mais, tá? Então, pessoal, é isso, entendeu? Então, esse foi o meu bate-papo com vocês sobre responsabilidade afetiva. Cara, seja gentil com você, entendeu? Seja gentil com o próximo. Não trate o próximo como um passatempo. Não brinque com o sentimento das pessoas, porque como eu sou cristão, nem todo mundo fala isso, mas brincar com os sentimentos das pessoas é pecado. Entendeu? É pecado, é um erro gravíssimo. Se você é de uma igreja evangélica e você já brincou com os sentimentos da pessoa, cara, não faça mais isso, porque é um pecado, entendeu? Um outro vídeo talvez eu possa trazer para vocês sobre o relacionamento de jovens dentro da igreja, né? Eu posso trazer para vocês se vocês preferirem, né? Mas, cara, seja gentil com você mesmo, entendeu? Aqui eu tô falando com um amigo, eu sou um jovem cristão, mas eu tô falando aqui como um amigo, entendeu? Seja gentil com você mesmo, né? Se for para citar uma passagem da Bíblia, né? O próprio Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. Então, como é que a gente pode cuidar de alguém sendo que a gente tá... Como é que a gente pode cuidar de alguém doente sendo que a gente tá ruim também? Sendo que a gente tá doente? Como é que a gente pode amar alguém sendo que a gente não se ama? Como é que a gente pode cuidar de alguém sendo que a gente não tá se cuidando? Entendeu? É claro que você pode cuidar de alguém e se cuidar também, sabe? Isso é importante, entendeu? Mas nem todo mundo consegue fazer isso. O importante é você não colocar a pessoa na sua vida, sabe? E depois sair da vida da pessoa e falar assim, eu vou cuidar de mim agora e tal, eu preciso focar em mim. Não faça isso. Você tá entendendo? Não faça isso. Tenha a responsabilidade afetiva, seja maduro, entenda que tem uma outra pessoa que tem sentimentos por você, tá bom? Então, pessoal, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que eu consegui falar tudo o que eu pensava sobre a responsabilidade afetiva. Eu coloquei tudo num texto, né? Tudo para poder não esquecer o que eu queria falar. Então, pessoal, eu só tenho que agradecer vocês, né? A você que está assistindo esse vídeo. Confesso que fiquei um pouquinho nervoso para poder gravar. Conversei com a minha mãe para ver o que ela achava de falar sobre isso, né? E acabei hoje criando coragem para poder gravar esse vídeo. Então,
Pessoal, assim, amanhã eu vou ver se eu consigo fazer. Por quê? Porque eu chego do trabalho, né? Eu trabalho com meu pai de pintura. Eu vou chegar do trabalho, vou ir pro treino, vou voltar, né? Vou ali tomar um banho bem rapidinho para subir aqui no escritório e gravar esse vídeo para vocês, tá bom? E, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu agradeço de verdade você que ficou até aqui. O vídeo ficou com quase um minuto, um minuto, 1 hora, ficou quase 1 hora, mas eu só tenho que agradecer, tá? Você que ficou até aqui, que escutou todo o vídeo, tá bom? Muito obrigado de verdade. Eu vou jantar agora e vou voltar aqui pra cima para poder gravar o vídeo pro outro canal, onde eu vou deixar também o link do outro canal aqui para vocês passarem lá, né? Verem os vídeos lá, umas gameplays lá que eu faço, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou, né, deixa o like, se inscreva no canal, né, para acompanhar mais sobre relacionamento, né, sobre amizade, sobre namoro, noivado, casamento, né? Eu posso trazer para vocês aqui, eu tô trazendo mais experiências da minha parte, né, mas eu posso trazer experiências de outras pessoas, né? Então, se você tiver, fique à vontade para colocar as suas experiências aqui nos comentários, né? E temas também que a gente pode trazer, pode ficar à vontade de colocar aí nos comentários. Eu só peço respeito, né, das pessoas nos comentários. Só isso, apenas respeito, entendeu? Das pessoas nos comentários, tá bom? Compartilhe com algum amigo, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado, de verdade, mais uma vez. Peço perdão pela qualidade do vídeo, né? Poderia ser um vídeo até um pouco melhor, da qualidade melhor, entendeu? Por enquanto, a gente vai estar gravando no tablet aqui, onde eu tô falando com vocês, mas quem sabe lá na frente a gente possa, né, fazer, tipo assim, ter um PC nosso, né, pra gente gravar umas lives na Twitch, quem sabe? A gente grava umas lives na Twitch falando sobre relacionamento, e aí logo depois a gente pode gravar uns vídeos de gameplays, de jogos e tal. Eu acho que vai ser bacana, entendeu? E, bom, eu acho que eu tô estendendo demais. E é isso, pessoal, tá bom? Muito obrigado. Peço perdão mais uma vez para vocês. E eu agradeço também, tá bom? Valeu! Fui!